gente vive um fenômeno hoje das bets. Mais de 500 mil de brasileiros já bloquearam o próprio acesso a sites de apostas. O SUS já oferece atendimento especializado para pessoas com compulsão por bets. Mais de 200 mil brasileiros afirmaram ter perdido o controle sobre o jogo. O impacto das bets na saúde mental custa bilhões de reais por ano no Brasil. Quando você ler essas manchetes, talvez você pense, isso nunca aconteceria comigo. Mas deixa eu te fazer uma simples pergunta. Você já apostou um valor maior do que você deveria para tentar recuperar um dinheiro que você já havia perdido? Ou já tentou esconder para alguém que você se importa, que perguntou, quanto você realmente já gastou apostando? Se a sua resposta for sim, talvez esse vídeo seja mais importante para você do que você imagina. Porque hoje nós não vamos falar apenas sobre apostas. Nós vamos falar sobre o cérebro, sobre o sofrimento emocional que está por volta das bets e sobre porque tantas pessoas entram nesse jogo acreditando que estão buscando o dinheiro, quando na verdade estão tentando esconder algo maior. A maioria das pessoas não começam apostando para destruir a própria vida. Elas começam pela diversão, pela emoção, pela esperança. Mas para algumas pessoas, a diversão se torna uma compulsão. E a compulsão pode custar muito mais do que o dinheiro. Pode custar relacionamentos, pode custar a saúde mental, que é tão importante em nossa vida. E em alguns casos, pode custar até a própria vida. Muita gente acredita que o vício em jogos acontece apenas com pessoas desinformadas ou financeiramente desorganizadas. E isso não é verdade. O transtorno do jogo pode atingir qualquer pessoa, rico, seja pobre, anônimo ou seja famoso. E agora eu vou fazer um reacting para a gente observar e perceber o quanto isso está presente à nossa volta, com pessoas simples, com pessoas famosas, com anônimos, e o quanto isso tem afetado a vida de muitos brasileiros e acabado até ceifado com a vida de alguns apostadores, infelizmente. E agora eu vou soltar o play aqui para acompanhar com vocês. Os 10 anos de carreira minha foi tudo pro saco com o jogo. Meu Deus. Eu perdi uns 5 apartamentos, eu tinha uns táxis, eu tinha uma redezinha de táxi, uma frotazinha pequena de táxi, perdi também. Eu tinha uma loja de games, perdi também. Tudo foi queimando, então eu perdia daqui, perdia dali. Puta. E todos os lados, e fazia aposta na época de futebol, de jogo. O jogo era minha, vamos dizer, minha cocaína. Nunca fui viciado em droga. A sua droga era o jogo. Deus, era o jogo. Ele te dá uma falsa impressão que você é o cara que está ganhando. Quando você faz essa contabilidade ao longo do ano, tu fala, meu, tomei pau. Só que você não vai reparando isso. Você ganha, perde, ganha, perde. Aqui a gente percebe que nem o resultado em si importa. O que importa é você estar jogando e aquela sensação vem que você ganhou. Você não contabiliza se está ganhando, se está perdendo. Mas você está lá, mantendo esse vício, fazendo mais e mais bets. Durante 5 anos daquela correria. Então eu fazia show, voltava correndo para ir pro jogo, para ir pro poker. Parou. Parei. Não tem mais E nesse final a gente percebe que, além de apostar, você não se satisfaz com o que você apostou. Você perde, você tenta recuperar, você fica nesse ciclo infinito de perde, tenta recuperar e para a sua vida para estar apostando, porque você fica meio que preso naquele sistema em que você está recebendo dopamina, estímulos, você tem aquela satisfação, aquele prazer de que você ganhou, que sua capacidade de apostar foi certa, mas no final você, assim como ele fez, abandona os shows, você para a sua vida para ir atrás das apostas. E isso você só vai perceber quando você já estiver curado desse problema. Quando você já tiver superado, quando você já estiver longe, porque nem sempre pessoas chegarão para te dar um conselho, ou você mesmo não vai falar que você está perdendo. E assim, esse ciclo vai acontecendo e vai acabando com a saúde das pessoas. E as pessoas vão sofrendo com isso. E o próximo vídeo agora que eu vou reagir junto com vocês vai mostrar o outro lado da moeda. Uma situação pior, que ele não tinha shows para recuperar, assim como o Latino, e pagar as dívidas que foi se acumulando por anos. E é uma situação triste, mas é importante a gente tocar nesse assunto, dar esse alerta, porque as apostas têm acabado com a vida de muitos brasileiros. E isso tem que ter uma solução, tem que ter um olhar, uma atenção para esse tema. E agora eu vou soltar outro vídeo para
fazer esse reacting com vocês. Esse Satanás perdeu todo o meu dinheiro com a aposta. Falou que ia faturar não sei quanto. Agora tá assim, ó. O demônio. Olha que demônio. Esse vídeo ele já é um pouco mais delicado, porque a gente vê que a pessoa chegou no fundo do poço, que esse vício nas apostas não só afetou a ela, mas afetou a todo o ciclo dessas pessoas que estão juntos a ela, seja um familiar, um amigo, e acabou ali, como fala no título, ele perde 37 mil com apostas, e a família corre o risco de perder a própria casa. Isso é muito alarmante, porque as apostas ela faz você, como um vício, vender as coisas que você tem, abrir mão de pagar contas, abrir mão de sua alimentação, às vezes abrir mão de fazer coisas simples do dia a dia, que em plena consciência você cuidaria de si, você focaria em comprar um alimento, em pagar uma conta. E quando você está nesse campo das bets, você fica absolutamente obcecado nisso, obcecado em ganhar, obcecado em dobrar a aposta, obcecado em ter o retorno de volta. Aquele dinheiro que gira, você pensa que é seu, mas no final você perde tudo e às vezes tem situações que você fica refém, igual essa família que perdeu 37 mil e tem o risco de perder a própria casa. Um mito. Muita gente acredita que o vício em jogos acontece apenas com pessoas desinformadas ou financeiramente desorganizadas, mas isso não é verdade. O transtorno do jogo pode atingir qualquer pessoa, rica ou pobre, anônimo ou famosa. O próprio Latino disse: "Nunca fui viciado em drogas, minha droga era o jogo." E a ciência concorda com ele. Hoje nós sabemos que comportamentos também podem gerar dependência. O jogo ativa áreas cerebrais ligadas à recompensa, ao prazer e à motivação. Mas existe algo ainda mais perigoso: a ilusão do controle. A pessoa começa acreditando: eu conheço futebol, eu entendo de estatísticas, eu assisto jogos todo dia, na próxima eu recupero. Só que o acaso continua existindo. E quando a pessoa percebe, ela não está mais apostando para ganhar, ela está apostando para tentar recuperar o que já perdeu. E apostar para recuperar já mostra que você já está no desespero. Quase sempre aí já é um sinal de alerta. Esse segundo vídeo que eu mostrei a vocês talvez seja ainda mais doloroso, porque mostra algo que quase nunca aparece nas propagandas das bets: o sofrimento da família. Quando alguém desenvolve compulsão por apostas, raramente sofre sozinho. O parceiro sofre, os filhos sofrem, os pais sofrem, a confiança dentro da família começa a desaparecer. Mentiras surgem e sentimentos como culpa, vergonha e desespero tornam-se infrequentes. Mas afinal, por que as bets são tão viciantes? Existe uma explicação psicológica por trás disso. Nosso cérebro foi programado para buscar recompensa. Sempre que recebemos algo prazeroso, ocorre a liberação de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Mas aqui está o detalhe: o cérebro não libera dopamina apenas quando ganhamos. Ele também libera dopamina quando existe a expectativa de você ganhar. E é exatamente isso que torna as apostas tão perigosas. Porque você aposta, espera, ganha ou perde, fica naquela expectativa e rapidamente já pode tentar novamente. Quanto menor o intervalo entre o comportamento e recompensa, maior esse potencial de dependência. É por isso que os jogos rápidos costumam ser tão compulsivos. Exemplo disso: você não conhece ninguém viciado em loteria tradicional, porque as respostas elas demoram. Às vezes é na quarta, às vezes joga no sábado, mas nas bets a resposta é praticamente instantânea. Você aposta, espera alguns segundos ou no máximo algumas horas e já pode apostar novamente. Isso cria um ciclo extremamente perigoso, e é o que tem acontecido na vida de muitos brasileiros. Mas existe uma questão ainda mais profunda nisso. Nem sempre as pessoas apostam apenas por dinheiro. Muitas vezes elas apostam para fugir de emoções difíceis: ansiedade, solidão, estresse, frustração, sensação de fracasso. Durante alguns minutos, a aposta ela oferece emoção, esperança, distração. Você fica preso naquele, ansiando pelaquela resposta. Mas quando a aposta termina, os problemas continuam presentes e muitas
vezes ainda ficam maiores. Por isso, em muitos casos, a aposta não é o problema principal, ele é apenas o sintoma de um sofrimento emocional mais profundo. Se você ainda não entrou em desespero por apostas, você ainda não é um viciado por apostas, você ainda não se prejudicou nesse campo das bets, eu vou ligar o seu alerta e fazer algumas simples perguntas para você se perceber, para você tomar consciência se você está viciado, se você só está se divertindo. Como saber? Você usa as bets apenas por diversão ou já está se tornando a compulsão? Alguns sinais merecem atenção. Você aposta mais dinheiro do que você planejou? Você esconde de sua família que você aposta? Você sente culpa após apostar? Você tenta recuperar percas imediatas? Você pensa em apostas durante grande parte do dia? Você tem dificuldade em parar? Está acumulando dívidas? E uma das mais importantes e significantes: as apostas mudam o seu humor? Se alguma dessas perguntas mexe com você, isso é um sinal importante. Talvez seja importante você se observar, você perceber que isso está acontecendo com você antes que outro mal aconteça, que você possa até procurar ajuda, porque você não vai se prejudicar a partir desse momento, você vai se livrar de uma coisa que pode ser muito pior. Essas perguntas são essenciais para que você possa tomar consciência disso. Agora vamos ligar os sinais de alerta, porque é interessante a gente saber se as apostas, as bets, elas estão só sendo diversão na sua vida ou se ela está te fazendo compulsivo. Porque é importante a gente perceber que existe tratamento para isso e ajuda. Existe tratamento. Pedir ajuda antes que algum mal aconteça não é um sinal de fraqueza, é um sinal sim de coragem. Psicoterapia pode ajudar a compreender os fatores emocionais envolvidos que faz você apostar. Em casos mais graves, acompanhamento psiquiátrico também pode ser necessário. Você, por ir num psicólogo ou num psiquiatra, não vai tornar você uma pessoa extravagante, diferente da sociedade. Vai sim tratar um sintoma e é essencial que você trate, que você cuide, que você observe. Além disso, existem CAPs espalhados por todo o Brasil. Existem grupos de apoio, como jogadores anônimos, e você não precisa enfrentar isso sozinho. E eu quero terminar esse vídeo deixando uma pergunta. Essas empresas que investem milhões em publicidades, você realmente acredita que elas fizeram tudo isso para você sair ganhando? Ou será que o lucro delas depende justamente de pessoas que não conseguem parar? Essa é uma pergunta cruel, mas essencial. Pense um pouco sobre isso. Deixe a sua resposta nos comentários. Você acredita que as bets deveriam ter regras mais rígidas no Brasil? Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Cuidado com as bets, não seja mais um refém que vem acontecendo na vida de milhões de brasileiros.